Bem-vindo ao nosso canal de curiosidades fora da curva. Hoje, vamos mergulhar profundamente no maravilhoso e complexo mundo dos sonhos. Desde o início dos tempos, os sonhos têm sido interpretados de várias formas. Algumas culturas viam-nos como mensagens divinas, outras acreditavam que pudessem prever o futuro, alguns pensavam que nos transportavam para uma outra realidade. No nosso tempo, Sigmund Freud explorou sonhos como uma janela para nossos desejos reprimidos. Neste vídeo, iremos desmistificar algumas dessas teorias e descobrir a ciência por trás dos sonhos. Então, sente-se confortavelmente, relaxe e prepare-se para esta viagem ao mundo dos sonhos. O que são sonhos? Então, qual é o primeiro passo na nossa jornada? É crucial entender o que são sonhos. Quando submergimos no mundo do sono, nossa mente não desliga. Pelo contrário, ela se dedica a criar, improvisar e montar uma trama que vivenciamos intensamente, quase como se estivéssemos acordados. Estes são os fenômenos que chamamos de sonhos. Os sonhos ocorrem principalmente durante uma fase do sono conhecida como REM, movimento rápido dos olhos. Durante esta fase, nosso cérebro se torna extremamente ativo, rivalizando a atividade cerebral que temos quando estamos acordados. Sonhos podem ser vagos, lúcidos, abstratos, intensamente realistas, felizes, aterrorizantes e toda uma gama de experiências que refletem a complexidade da nossa mente. Os sonhos são universais, aparecendo nas vidas de pessoas em todas as culturas e idades. Eles fazem parte da experiência humana, uma constante que atravessa todas as divisões, seja de idade, cultura, geografia ou gênero. Desde uma criança de 5 anos até o idoso de 90, todos nós sonhamos. Isso nos leva a acreditar que os sonhos devem ter um propósito ou pelo menos um papel significativo em nossas vidas. Tipos de sonhos. A próxima pergunta fascinante em nossa jornada de exploração é: por que sonhamos? Esta questão tem desafiado cientistas, filósofos e pensadores ao longo dos séculos e permanecemos sem uma resposta definitiva. Algumas escolas de pensamento sugerem que sonhamos para ajudar nosso cérebro a processar as emoções, as memórias e as experiências do dia. Isso é chamado de hipótese de consolidação da memória dos sonhos. De acordo com esta hipótese, durante o sono REM, nosso cérebro percorre nossas memórias recentes, decide quais guardar e quais descartar, e repete algumas das memórias que serão guardadas, o que aparece como sonhos. Outras teorias sugerem que os sonhos são uma forma do córtex cerebral testar ou exercitar seus circuitos neurais para se manter eficiente durante a vigília. Isso é conhecido como a hipótese de programação neural dos sonhos. Ainda existe uma teoria mais intrigante que sugere que sonhar é uma forma de o cérebro praticar para futuros desafios, conhecida como hipótese de simulação de ameaça dos sonhos. De acordo com esta teoria, evoluímos a capacidade de sonhar a fim de simular possíveis ameaças ou oportunidades durante nossas horas de sonho, e assim estarmos melhor preparados para elas quando estivermos acordados. Por último, enquanto essas teorias buscam uma razão biológica e psicológica para os sonhos, é importante lembrar que muitas culturas ao redor do mundo veem os sonhos como vinculados ao espiritual e ao divino. Portanto, enquanto os pesquisadores continuam a estudar e a debater o porquê de sonharmos, fica claro que, seja qual for o motivo, os sonhos são uma faceta fascinante e inescapável da experiência humana. Em seguida, temos os pesadelos, que são sonhos que evocam medo, ansiedade e outras emoções negativas. Como muitos de nós podemos atestar, pesadelos podem ser extremamente vívidos e perturbadores, deixando-nos abalados mesmo quando acordamos. Outro tipo peculiar de sonho é o sonho recorrente. Estes são sonhos que repetem o mesmo tema ou cenário repetidamente. Sonhos recorrentes podem ser o reflexo de estresse, traumas não resolvidos ou questões que sua mente está tentando processar. Há ainda os sonhos proféticos, também conhecidos como sonhos premonitórios.
em que as pessoas acreditam que estão prevendo eventos futuros. Embora não haja evidências científicas sólidas para apoiar a capacidade de prever o futuro através de sonhos, muitas pessoas afirmam ter tido essas experiências. Também convém mencionar os sonhos lúcidos terapêuticos, um conceito mais recente em que se utiliza a habilidade de controlar sonhos lúcidos para superar pesadelos, fobias e traumas. Em resumo, os sonhos podem ser incrivelmente variados e refletem a complexidade da nossa psique. Cada tipo de sonho tem suas peculiaridades e pode nos ensinar algo valioso sobre nós mesmos. Sonhos e seus significados. Os significados dos sonhos têm sido um tema de grande fascínio e interpretação ao longo do tempo. Desde os únicos registros escritos na antiguidade até a era moderna da psicologia, os seres humanos sempre se perguntaram: o que o meu sonho significa? Um dos pioneiros nesta área foi Sigmund Freud, que viu nos sonhos uma janela para o nosso subconsciente. Ele acreditava que os sonhos são uma maneira de nosso cérebro manifestar desejos e pensamentos reprimidos. Carl Jung, um contemporâneo de Freud, também teve uma influência considerável no campo da interpretação dos sonhos. Ele achava que sonhos podiam oferecer insights valiosos sobre o indivíduo e seu lugar no mundo. Atualmente, a ciência tenta explicar o significado dos sonhos com base nos estudos do cérebro e da mente. Muitos cientistas agora veem os sonhos como uma maneira de o cérebro processar pensamentos e emoções. Contudo, é importante mencionar que os significados atribuídos aos sonhos podem variar muito de pessoa para pessoa. Sonhos podem ser influenciados por nossas experiências, memórias, traumas, desejos e muito mais. Além disso, muitas culturas ao redor do mundo atribuem a sonhos certos significados espirituais ou proféticos. Por exemplo, os sonhos têm sido uma parte integral das práticas religiosas e espirituais de muitas comunidades indígenas. Na tradição islâmica, a interpretação dos sonhos é vista como uma maneira de se obter orientação espiritual. De qualquer forma, é fascinante que ainda haja tanto a aprender sobre os sonhos e o que eles podem revelar sobre o nosso subconsciente, nossa psicologia e nossa humanidade. Sonhos e criatividade. A conclusão leva-nos ao elo intrigante entre sonhos e criatividade. Há um consenso emergente entre os pesquisadores de que os sonhos têm um papel significativo na fomentação da nossa criatividade. Durante o sonho, nosso cérebro é capaz de formar conexões e associações inesperadas. Essas conexões podem levar a insights e inovações criativas que podem parecer inalcançáveis quando estamos acordados. Na verdade, muitos inventores, artistas e autores creditaram a inspiração por algumas de suas melhores obras aos seus sonhos. Por exemplo, o cientista Dmitri Mendeleev disse ter sonhado com a tabela periódica, e a escritora Mary Shelley se inspirou em um sonho para escrever Frankenstein. Além disso, a técnica de sonho acordado, que envolve assumir um estado de relaxamento semelhante ao sonho enquanto ainda está acordado, tem sido usada para desbloquear soluções criativas para problemas complexos. Assim, parece que, mesmo quando estamos dormindo, nosso cérebro continua a aprender, adaptar-se e criar. Portanto, a próxima vez que você for dormir, lembre-se que você está entrando em um estado de incrível inovação e descoberta onde tudo é possível. Portanto, sonhos e criatividade andam de mãos dadas, abrindo um mundo de possibilidades no reino fantástico dos sonhos. Talvez pudéssemos dizer que sonhar é um tipo de superpotência que todos nós possuímos, um passaporte para um universo onde a criatividade não conhece limites. Interpretação dos sonhos. Embora a interpretação dos sonhos seja uma ciência não exata, pode ser útil explorar os significados comuns dos símbolos dos sonhos. Há muitos livros e recursos online disponíveis para isso. Incubação do sonho. Esta é uma técnica onde você se foca em um problema específico antes de dormir na esperança de sonhar com uma solução. Thomas Edison era conhecido por usar essa técnica. Lembre-se, o mais importante é manter a mente aberta. Sonhos podem parecer aleatórios
ou sem sentido no começo, mas com contemplação e interpretação, eles podem oferecer percepções profundas e ideias criativas. Atenção ao contexto do sonho. O significado de um símbolo pode mudar dependendo do contexto do sonho. Por exemplo, a água pode representar emoções, mas se você está sonhando que está afogado, pode simbolizar sentimento de estresse ou opressão. Reflexão pessoal. Cada pessoa é única, por isso, o que um símbolo significa para uma pessoa pode não significar a mesma coisa para outra. Reflita sobre o que cada símbolo representa para você pessoalmente. Consultar um terapeuta de sonhos ou psicólogo. Por vezes pode ser útil conversar com um profissional sobre seus sonhos, especialmente se eles estão lhe causando angústia ou ansiedade. Lembre-se, a interpretação dos sonhos não é uma ciência exata, e a inconsistência é comum. No entanto, com prática e paciência, você pode aprender a interpretar os sinais que sua mente está enviando enquanto você dorme. Existem várias obras famosas em diversas disciplinas que foram inspiradas por sonhos. Aqui estão alguns exemplos notáveis. Frankenstein, de Mary Shelley. A autora teve um pesadelo após uma conversa sobre ciência e o potencial da reanimação de corpos mortos. Foi aí que surgiu a ideia de seu famoso monstro. A música Yesterday, de Paul McCartney. McCartney afirmou que a melodia da canção veio a ele em um sonho. A tabela periódica de Dmitri Mendeleev. Mendeleev sonhou com a tabela periódica completa. Quando acordou, anotou tudo e a tabela exigiu poucas modificações para chegar a que conhecemos hoje. O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Stevenson teve um sonho tão vívido que se tornou a base para o enredo de sua famosa obra. O poema Kubla Khan, de Samuel Taylor Coleridge. O poeta afirmou que este poema veio a ele em um sonho. Ele foi acordado de um sono com a visão completa deste poema, mas foi interrompido enquanto escrevia e não conseguiu lembrar o resto. Esses são apenas alguns exemplos de como os sonhos podem influenciar e inspirar a criação de obras de arte notáveis. Bem, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você achou útil ou interessante, por favor, dê um like. Isso nos ajuda muito a entender quais conteúdos você mais gosta. E claro, se você tem amigos ou familiares que você acha que podem se beneficiar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com eles. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido você a clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificação. Dessa forma, você será notificado todas as vezes que lançarmos novos vídeos. Obrigado por estar conosco hoje. Continuem sonhando e explorando os mistérios que os sonhos têm a oferecer. Até nosso próximo vídeo.